Bom dia, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos nos encaminhando para o final do semestre, depois de muitos desenhos, muitas discussões, enfim. Hoje a gente vai fazer, seguindo, né, a nossa disciplina, nós vamos fazer uma perspectiva com 2 pontos de fuga, conforme aquela aula que o professor Carlos Costa passou para vocês. Mais uma vez uma aula assim excepcional, aquela do professor Carlinhos. E aí eu vou dar um exercício, a gente vai fazer uma casa, né, um volume mais simplificado, e depois eu vou colorir com a caneta marcador, mas vocês podem fazer ou com marcador ou com lápis de cor, aquilo que vocês acharem melhor, tá? Assim como o exercício de perspectiva com um ponto de fuga, nós vamos fazer ela sem medidas, como se fosse uma coisa mais solta mesmo, um croquis mais solto, um sketch, né? Então eu vou usar, estou aqui com uma folha sulfite A3, estou usando A3 para poder marcar os pontos para vocês e vocês entenderem como é que eu construo o volume a partir dos 2 pontos de fuga, tá? Vou usar depois aquela canetinha para poder reforçar as linhas principais do desenho. E depois eu vou usar o marcador. Aí eu tenho aqui os marcadores, aqueles que eu tinha falado para vocês. E ainda tem os outros marcadores que são de tons de cinza, tá? Que eu vou usar. E é isso, pessoal. Vamos lá. Então vou começar agora construindo essa perspectiva. Deixa eu limpar um pouco essa bancada, senão a gente não trabalha, né? Então eu vou fazer a minha primeira linha, mais ou menos no centro da folha. E aí agora, ó, notem que eu marco um ponto de fuga bem numa extremidade e o outro bem na outra extremidade da linha. Então aqui estão os meus 2 pontos de fuga, tá? Eu vou demarcar onde eu quero que mais ou menos o meu desenho, né, o meu volume, ele vai estar posicionado aqui, ó. Né, então aonde eu quero que ele termine. Então faço uma linha, qual é mais ou menos o tamanho dessa minha caixa, né? Acho que isso aqui já está suficiente para o tamanho da caixa. Faço outra linha. E aí eu quero que vocês se lembrem de uma coisa que eu falei e que o professor Carlinhos também falou para vocês nas videoaulas dele. Sempre que eu faço um volume olhando de frente, dando protagonismo para a fachada, por exemplo, para uma das elevações, então eu devo desenhar com perspectiva com um ponto de fuga, que é aquele desenho que nós fizemos na semana passada. Quando eu estou olhando ele meio de lado, né, o volume, olhando uma quina, né, por assim dizer, desse volume, aí eu levo ele para 2 pontos de fuga, tá? Então nesse caso eu estou vendo essa aqui seria a aresta principal, a quina principal, tá? Então eu vou começar aqui a desenhar esse volume para vocês verem. Então, ó, ponto de fuga, né? Tô marcando aqui, ó. Encostei o meu esquadro, faço a primeira linha. Mesma coisa aqui, ó, ponto de fuga. Encostei, ó, deixei ele direcionado, pronto. Notem que eu fechei uma face desse meu volume. Vou só reforçar um pouquinho aqui para ajudar vocês, ó. Notem que eu fechei uma face. Agora, para eu formar esse paralelo, eu tenho que levar outra face para o outro ponto de fuga. Ó, então tá aqui, ó. Encostei no meu ponto de fuga, rotaciono aqui o meu equipamento até onde eu encontro um ponto com o outro e levo. Mesma coisa aqui, ó. Meu ponto de fuga, desculpa, a minha aresta, levo para o meu ponto de fuga e traço direto. Agora eu vou determinar qual o tamanho que eu quero dessa caixa, né? Eu acho que isso aqui para nós, ó, já é suficiente. Notem que todas as linhas de altura eu levo para minha paralela e faço ela 90 graus com a paralela. Então elas estão sempre verticais e elas são sempre paralelas entre si, tá? Então tá aqui, ó. Pronto, meu volume vai terminar aqui.
Pronto. Agora eu quero, isso aqui é uma forma bruta, vou começar a lapidar essa minha forma bruta. Então a primeira coisa, eu quero que esse perímetro ele tenha uma certa espessura, que eu quero que isso aqui depois seja tudo em concreto. Então eu vou começar a atribuir espessura. Então começo aqui, ó. Essa é a espessura que eu quero. Mais ou menos essa espessura é o que eu vou levar também para o meu ponto de fuga. Trago para cá? Não, trago para este ponto de fuga. Ó. Então, mais ou menos a mesma espessura que está aqui, ó. Levo para o meu ponto de fuga e traço. Mesma coisa aqui, ó. Mais ou menos a mesma espessura, ponto de fuga e traço. Professor, mas ele vai diminuindo aqui, isso é normal? Sim, isso é normal, porque a própria distorção do olho e dos pontos de fuga em relação à linha do horizonte. Eu estou me afastando do ponto de vista do meu olhar, né? Então, o que está mais próximo a mim é isso aqui está se afastando, eu estou vendo o objeto aqui nesse sentido, por isso que essas extremidades elas são menores. E aqui mais ou menos essa mesma espessura. Pronto, eu traço aqui dessa forma. Mas aí eu quero que o meu volume, minha caixa, né? Aliás, que haja um outro volume, uma outra caixa, um pouco desalinhada em relação a essa face. Ela está um pouco para dentro deste volume, né? Isso é como se fosse a casca, que é mais externa e tem alguma coisa para dentro. Então, se está para dentro, se eu tenho uma linha de profundidade, significa que em função deste ponto eu preciso ganhar a profundidade, né? Não adianta eu jogar aqui, tá vendo? Porque eu já tenho as linhas, então eu trago para o outro ponto de fuga, ó. Aqui, ó. Isso é o que dá a minha profundidade, ó. Esta linha, como eu estou exatamente entre essa linha do horizonte, né, um pouco para cima, um pouco para baixo, significa que eu vejo tanto uma área de piso como uma área de laje, uma área de cobertura. Então também coloco no meu ponto de fuga, na minha aresta e traço. Feito isso, eu vou escolher o quanto eu quero de profundidade. Ah, essa é a minha profundidade, ó. Pronto, achei. Agora eu quero que essa caixa esteja desenhada. Então eu encosto aqui, ó, na minha aresta, no meu ponto de fuga e levo essa linha. Mesma coisa aqui, ó. Pronto. E aí eu vou fazer uma primeira marcação. Aliás, vou fazer aonde eu quero que acabe. Ah, quero que acabe aqui mais ou menos. Acho que aqui tá. Aqui tá bom. Pronto. Mas mais ou menos aqui eu quero uma outra marcação. Eu vou fazer um revestimento aqui, depois eu faço outro revestimento aqui, tá, pessoal? Só que essa caixa, eu quero que tenha um vazio aqui, né? A pessoa vai entrar, aqui não tem nada, é uma área coberta. Acho que vou até colocar uma árvore aqui no meio. E isso aqui eu quero que seja, essa parte aqui eu quero que tenha uma caixa de vidro. Então, esse aqui é um outro canto que eu estou vendo, uma outra quina que eu estou vendo. Então eu trago aqui, ó, vendo? Ponto de fuga, minha aresta e pronto. Só que aonde acaba essa laje, né? Onde acaba esse volume? Para saber onde ele acaba, ó, eu pego este ponto aqui, ó. Ó. Como se eu desenhasse tudo, tá vendo? Aí eu pego esse ponto, porque eu tenho a espessura, né? Então tem que trazer a espessura também, mesma coisa. Então eu sei que essa laje vai acabar lá, ó. Pronto. Eu quero que ela acabe um pouquinho, né? Antes da minha laje. Então vou deixar aqui, ó. E a mesma coisa eu farei aqui, ó. Isso aqui é como se eu estivesse trazendo a laje, ó. Pronto. Então, isso é a laje de cobertura, isso é a laje de piso, isto aqui é minha caixa de vidro. Eu vou até reforçar minha caixinha de vidro, ó, para vocês verem. Porque depois eu vou precisar para fazer o desenho da esquadria. E tem uma coisa que eu acho extremamente importante quando a gente faz esse tipo de desenho. E eu quero representar
Pronto. Notem, tem um cubo meio vazado aqui. Eu tenho a minha parte de baixo da cobertura, a minha parte de cima, né, que é o piso, o volume tá para dentro, bonitinho. Depois a gente vai reforçar, isso vai aparecer melhor, né? Vou fazer um buraco aqui nessa laje, que é o que eu falei que eu queria. Então vou deixar uma área para acessar. Vou fazer aqui. Vou pôr aqui uma linha de espessura também, né? Então, tá aqui. Vou trazer essa marcação para cá, ó. Porque é onde eu também preciso, já que eu vou colocar uma árvore aqui, é importante que eu tenha uma abertura aqui nessa laje. Pronto, tá aqui. Aí eu quero que agora eu tenha um desenho, né, dando um limite para minha edificação. Então, ó, é como se eu tivesse um muro lá no fundo, ó. Então esse muro aqui, ele tá aqui, ó, mas tá bem lá atrás. Então eu vou ver só um pedacinho dele, ó. Ele tá aqui, aí ele fecha aqui. Pronto. Vou colocar aqui também a mesma coisa, né? E aqui eu tô finalizando aqui, tô criando um limite. Aliás, esse limite eu vou fazer diferente, eu vou fazer, porque eu fiz ele como se eu estivesse fechando na mesma lateral, tenho medo que isso confunda vocês. Eu vou fazer ele ainda seguindo a mesma linha, como se tivesse um muro paralelo a essa linha aqui, só que lá no fundo, e depois ele vira para cá, tá? Então, se ele está paralelo a essa face, eu trago ele para esse ponto, mesmo que ele esteja lá no fundo. Então, vou aqui. Pronto, agora ele está lá no fundo. E aí depois, para ele virar, né, que seria essa linha que eu falei, aí sim eu trago para esse outro pontinho aqui. Esse aqui eu vou deixar assim mesmo. Vou fazer alguma coisa aqui na frente, então eu quero soltar um pouquinho esse volume, mas eu vou fazer um desenho aqui, fazer um degrau aqui. Mas eu vou fazer isso aqui como se fosse alguma coisa que dá uma certa continuidade. Mesma coisa aqui, ó. Vou fazer como se eu tivesse um piso mais baixo. Pronto. Vou dar também uma espessura. Vou dar aqui também essa espessura. Pronto. Aí aqui sim eu vou fazer essa coisa da escada, né, de acesso. Então
sei se vocês conseguem entender o meu desenho. Daqui a pouco, a hora que eu reforçar, ele vai aparecer mais, tá? E na hora de reforçar eu farei com as canetas e fica infinitamente melhor a visualização. Notem que eu vou fazendo por proporção, né? Não tem medida. O Carlinhos, a aula que ele deu, que é excepcional, vocês aprendem a fazer os desenhos todos com rebatimento a partir dos outros desenhos, né? O que é muito legal. Aqui eu tô fazendo só com um esquema de proporção mesmo, só pra gente ter um desenho interessante, né? Então, vou diminuir um pouquinho a espessura da escada, consequentemente do piso. Pronto. Acho que é isso aqui. Eu quero soltar um pouquinho esse... Como se ele tá mais alto, né? Então eu quero que ele de fato pareça que tá mais alto. Aqui não vai aparecer por conta do piso. Pronto. Essas são as primeiras linhas, pessoal. Vou marcar a vegetação que eu havia falado para vocês, né? Então eu quero soltar uma árvore aqui, ó. Não tem um buraco e aí ela... Aqui eu tenho uma árvore. Vou soltar uma mais ou menos aqui à frente, um pouquinho mais pra cá. Isso. Vou soltar umas aqui ao fundo, tá? Só limpar uma linha, senão acaba ficando muito confuso para todos vocês, né? Ó, agora acho que o desenho começa a aparecer um pouquinho mais, né? Aqui é aquilo que eu havia falado. Deixa eu só dar uma... Esse piso tá flutuando um pouquinho, mas eu não quero que ele... Vou soltar aqui também umas árvores nesse ponto. Isso tem a ver com aquela coisa que eu sempre falo para vocês, que é emoldurar o desenho, né? Então agora eu estou emoldurando. Então o muro, a vegetação ajuda a criar esse entorno. Fundo. Entra mais ou menos
Mesmo alinhamento dela. Pronto. Então aqui eu criei essa moldura. Agora o próximo passo é a gente trabalhar, né? Então agora eu vou deixar, essa é a minha base de desenho no grafite. Agora eu não vou usar mais os instrumentos, né? E aí eu vou pegar minha canetinha, eu tô usando uma 02, eu passo ela primeiro em todo o desenho, tá? Então vou começar aqui, ó, pra vocês verem. Eu gosto sempre de começar com a mais leve, depois eu vou reforçando aquilo que é importante, ou aquilo que eu quero que se sobressaia, né? Eu tenho essa coisa de fazer primeiro as linhas todas em um sentido, depois eu venho fazendo todas as outras linhas no outro sentido. É uma questão de processo só, mas é que eu particularmente acho que isso facilita e torna o desenho mais ágil, tá? Vou me posicionar de uma outra forma. Estou um pouco preocupado de ficar fazendo sombra no desenho. Vou dar minha posição aqui. Este cubo, inclusive, pessoal, mas está fechando as linhas lá ao fundo. Sim. Eu vou fechar e vocês vão entender o porquê. Pronto, então agora o desenho começa a ficar muito mais nítido para vocês, né? Conseguem visualizar mais agora? Acho
que agora tá muito melhor, né, de visualização. Vou voltar aqui, já vou fazer essa vegetação. Espessura, né? Vou fazer a outra aqui. Pronto. É isso aqui. Depois a gente pode compor mais alguma coisa aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui é para clarificar o desenho, né? Então agora eu tenho essa base já toda com a caneta, toda marcada, a gente já consegue ver mais o desenho da perspectiva. E agora eu vou atribuindo um pouquinho mais de detalhe, né? Alguns outros recursos, né? Então, o primeiro deles, eu vou marcar aqui essa... Mas eu vou deixar para marcar esse quadrilha depois para não ficar muito forte para vocês. Eu vou voltar para fazer, eu vou fazer uma brincadeira de colocar aqui uma cadeira, vou colocar outra cadeira aqui, ó. Vou pôr aqui uma luminária. Pode ser aquelas luminárias que vem do chão. Vou colocar aqui alguma coisa de mobiliário, né? Só para... Porque isso aqui é como se fosse o que está dentro. Então é importante que ele tenha marcação talvez de um
tapeçaria no piso, né? A mão mesmo, pronto. Só pra não ficar... Fazer uma brincadeira aqui de... Abrir uma porta. Bom, acho que é isso. Então eu vou também com... Esse móvel, né, que eu falei pra vocês aqui, um estante, sei lá, alguma coisa assim, só pra gente compor mesmo esse fundo desse desenho. Uma coisa bem simples. É isso. Agora eu vou fazer aqui umas linhas, né? Como se eu tivesse aquele perfil metálico de alumínio fazendo o desenho da esquadria, né? A esquadria é o conjunto aqui, porta e vidro metálico. Professor, mas sua linha não tá retinha, não, mas o objetivo não é deixar retinho mesmo. Vou colocar aqui mais ou menos no meio. Aqui vou colocar duas travessas aqui. Pronto. Acho que é isso, pessoal. Vou colocar aqui um detalhe aqui de alguma coisa mais alta, dando talvez até um pouquinho mais alto, como se fosse um pouquinho, talvez o desenho de uma caixa d'água, alguma coisa assim. Pronto. Reforçar também. Vou aproveitar e vou colocar aqui, vou fazer umas marcações para ter as linhas principais. Vou dar uma textura. Notem que eu sempre levo para esse meu ponto de fuga, né?
fazer uma textura aqui do concreto. Como se fosse aquela forma, né? Feita de compensado que você tira. Na hora que você desforma o concreto, ele fica a marca daquilo que prendeu a forma, né? Parece uns meio rachado do concreto. Vou colocar aqui também uma. Pronto. Essa é a primeira parte do desenho. Só dar uma. A gente pode fazer umas brincadeiras depois, colocar umas pedras, mas acho que eu não quero poluir muito o desenho, tá? Bom, essa é a primeira parte. Aí agora eu vou começar a colorir com as canetas, né? Então, como eu havia comentado com vocês, então são essas as canetas aqui que eu vou utilizar, os tons de cinza. Vamos ver o que eu tenho. Vou tentar usar alguma coisa mais próxima a um camurça. Acho que essa aqui tá bom. Mais fininho aqui, eu tomo cuidado de virar um pouco a ponta para não borrar demais, né? Aqui notem que eu vou passar mais de uma vez, porque eu quero que dê um contraste na cor. Quero que fique um pouquinho mais escuro, não sei se vocês conseguem perceber essa nuance. E aqui é a mesma coisa. Pronto, agora a gente está começando a enxergar o volume, né? Vou fazer umas coisas meio manchadas, que é o natural mesmo do concreto, né? A gente vê mesmo essas manchas. E como eu havia comentado com vocês, então eu tenho aqui essa área preenchida, né? Vou aqui preencher vocês conseguem ver o buraco que eu havia comentado, né?
Ah, mas ficou meio manchado, professor. Não, mas não tem problema, galera. É assim mesmo, tá? Vou colocar um tom aqui um pouco mais próximo da madeira, mas é alguma coisa um pouco mais quente também. Então eu tô indo em tons que se complementam, né? Então notem que a intenção é um sketch rápido, né? Como vocês podem ver, ele é muito, muito tranquilo. Aí onde eu quero que tenha eu posso... É a mesma cor, eu só virei a ponta para dar para fazer um pouco mais fininho, seguindo a própria linha que eu já tinha traçado com a caneta. Isso acaba dando uma nuance na própria cor, né? Um detalhe importante. Vou passar. Acho que ali na caixa d'água eu vou fazer uma brincadeira, vou soltar uma cor. Vou soltar uma cor aqui e uma cor nesse aqui, tá? Então, vou só completar uma linha que tá faltando aqui atrás. Terminar o piso, né? Soltar uma cor aqui, ó, um vermelhão, para deixar o desenho, apesar desses tons de cinza, vou atribuir uma cor nesse piso de acesso. Vou deixar aqui um pouco mais forte, né, essa lateral. Agora essa parte de baixo para um tom escuro. Só para soltar mesmo, né?
soltou um pouquinho. Também na dúvida, acho que não vou soltar o vermelho ali, não. Medo de carregar demais o desenho, gente. Fazendo esse tom aqui mesmo, que é um tom mais suave que o vermelho. Pronto. O contraste tá menos também, acho que fica legal. Agora aqui, ó, como eu havia falado pra vocês, eu vou fazer agora o... vidro, né? Notem que eu apoio ela, ó, e faço como se fosse uma pincelada, sabe? Onde eu quero que marque mais, eu preencho mais, ó. Vou preencher a laje aqui, esqueci. Por isso que eu falei da importância de mostrar alguma coisa do interior. Vamos ver como se fosse o vidro, né? Com uma certa transparência. Faltou fechar aqui, ó, o limite da laje. Fechei o limite do piso e não fechei o limite da laje. Aqui também, se a gente conseguir, é importante dar um pouquinho mais de contraste do que está à frente. Só assim eu já acho que teria um resultado muito legal, galera, tá? Já acho que tá bem interessante. De qualquer forma, eu acho que a gente precisa agora dar uma reforçada em algumas linhas, né? Deixa eu só fazer uma brincadeira com o amarelo, talvez soltar essa árvore. Então a árvore, ó, vou só aqui, ó, fazendo, hora eu bato mais com a ponta, ó, hora eu bato ela com a parte chanfrada, ó. Isso é para ir dando um pouco aquela coisa das densidades.
E aí eu vou desenhando como é que eu quero essa copa, ó. Aqui embaixo, porque as folhas caem, né? Vou fazer aqui também. A questão de usar a caneta, pessoal, tem muito colega de vocês que está me relatando que sente um pouco de dificuldade de usar a caneta porque acha que ela marca muito rápido, e tem medo que o desenho acabe ficando sempre muito pesado, né? Eu costumo falar que assim, a gente, quando não domina ainda muito bem a técnica, a gente começa com calma, começa devagar, sem botar muita cor, sem botar muito peso, para ir sentindo mesmo o material, até que a gente se habitue a utilizá-lo e consiga dominar a técnica. Deixa eu tomar um pouco dessa vegetação aqui no chão. Vou pegar esse outro tom agora. Quase o mesmo tom, né? Só tô... Então aí, tem que ir sempre com muita calma. Quem ainda tem muito receio, ou porque não tem as cores que gostaria, etc., não tem problema, pessoal. Faz no lápis de cor, tenta dar o mesmo efeito. Isso aqui dá um pouquinho de volume, né? Notem que eu tô fazendo aqui embaixo, ó, perto da onde eu já fiz o amarelo, né? Pra lá dar um pouco essa coisa do volume. Pessoal, acho que é isso. Finalizamos por hoje. Acho que está um desenho bem claro. Plasticamente me parece bem agradável. Talvez o que seja interessante de fazer, se vocês quiserem ainda melhorar, mas dar um pouquinho mais de volume, então eu vou pegar agora a caneta 04, ó, começo a trabalhar onde eu quero que tenha a sombra. Posso a mesma caneta tem uma ponta fina, vou fazendo essa brincadeira aqui, ó, só para atribuir um pouco mais de textura, né?
ser mais fácil fazer clássico com a 04. Ó, notem que ele já solta mais, né? Vou aproveitar, vou reforçar essa caixa. Para ela soltar um pouquinho mais do dedo. Só para evidenciá-la mesmo, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente para por aqui. Beijo, turma!